E agora a gente fala sobre acidentes, né? Porque uma jovem de 26 anos morreu, infelizmente, em um grave acidente que aconteceu nesta madrugada em Votuporanga. Outros 2 homens ficaram gravemente feridos. Deixa eu chamar aqui o repórter Lucas Piccolo, que ao vivo traz as informações para a gente. Ô Lucas, a rodovia inclusive precisou ser interditada. Boa tarde. Oi, Rodolfo, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando de casa. Sim, um trecho dessa rodovia onde esse acidente aconteceu precisou ser interditado então pela polícia, até para o trabalho da polícia científica que segue investigando esse caso e também para a orientação ali dos usuários. Mas em pouco tempo, brevemente, os policiais também já conseguiram liberar o fluxo normal. Esse acidente aconteceu na rodovia Péricles Bellini, na cidade de Votuporanga, na região de São José do Rio Preto. Segundo informações da polícia rodoviária, foi um acidente frontal entre 2 carros. Um desses carros vinha então sentido Iandeara até Votuporanga, o outro em sentido contrário, e ainda por causas a serem investigadas, teve essa colisão frontal. O fato é que os 2 veículos bateram de frente e as imagens inclusive mostram o impacto dessa batida. Foi na rodovia, então uma velocidade maior do que normalmente é vista dentro da cidade. Realmente os 2 veículos ficaram destruídos e causaram então essas 3 pessoas feridas. Uma delas inclusive essa jovem de 24 anos que morreu infelizmente ainda no local dos fatos, não conseguiu nem ser levada para o hospital. Realmente a gravidade desses ferimentos, teve a morte confirmada pelos médicos ainda na rodovia ali no local do acidente. Ela que estava como passageira de um dos veículos e quem conduzia o veículo era o marido dela, um homem de 26 anos que também ficou gravemente ferido, e no outro veículo então quem conduzia o outro veículo que se chocou de frente era um idoso de 73 anos de idade. Tanto esse idoso então quanto o marido da jovem que acabou morrendo ficaram gravemente feridos, tiveram que ser levados até a Santa Casa de Votuporanga, onde seguem internados em observação, os 2 em estado grave de saúde. Esse acidente então registrado ontem à noite na cidade de Votuporanga, aqui na nossa região. Ô Lucas, é uma grande tragédia realmente, a gente até percebe nas imagens aí enquanto você falava, o local do acidente. Claro que a polícia ainda vai estar lá, vai apurar para saber exatamente o que provocou essa batida, mas a gente percebe claramente que nesse trecho aí é de faixa dupla contínua, ou seja, proibida a ultrapassagem nos 2 sentidos da pista. Um lamentável, um acidente muito grave que acabou infelizmente vitimando esta jovem. A gente reforça que ontem você até falou do início da Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária, feriadão prolongado, muita gente na estrada, então tem que ter cuidado, tem que tomar atenção aí, evitar manobras mais arriscadas, justamente para você preservar a sua vida e também a vida dos próximos. E aproveitando que você está ao vivo aqui, Lucas, teve um acidente também grave em Monte Aprazível e um policial militar acabou morrendo também. Como que foi esse acidente? Exatamente, Rodolfo. Mais um acidente fatal nesse começo de feriado. Dessa vez foi um acidente parecido, mas a colisão frontal foi entre esse carro, então, que era conduzido por esse policial militar, e um caminhão, E aí esse acidente frontal também, segundo a polícia rodoviária, a suspeita é que esse policial militar que estava conduzindo o carro, ele teria feito uma ultrapassagem em um local de ultrapassagem proibida. Teria sido isso, então, a suspeita é que isso teria causado esse acidente fatal. Nesse caso, o policial militar que ele atuava, trabalhava na cidade de Planalto, aqui também no estado de São Paulo. Ele chegou a ser socorrido com vida, foi levado então para a Santa Casa de Monte Aprazível. Esse caso que aconteceu na estrada vicinal João Pedro Rezende, só que realmente devido à gravidade dos ferimentos, ali no hospital na Santa Casa então da cidade, ele teve a morte confirmada. Nesse caso, o condutor desse outro caminhão que também se envolveu no acidente não ficou ferido. O caso também segue sendo investigado, mas a polícia então tem essa suspeita, que era um local de ultrapassagem proibida e infelizmente esse policial militar, ele acabou tentando essa ultrapassagem irregular, acabou se envolvendo nesse acidente fatal. Então 2 acidentes fatais aí, Rodolfo, nesse começo de feriadão prolongado de Corpus Christi. É lamentável, A gente sempre reforça aqui a importância de ter uma direção mais tranquila, mais segura. Deixa eu aproveitar que você está aí ao vivo na rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba. Você chegou um pouquinho mais cedo. O que você tem percebido aí do movimento? Tem mais movimento do que o normal? O que você tem percebido? Mostra pra gente aí ao vivo.
O movimento está bem tenso aqui agora, nos dois sentidos, viu, Rodolfo? A gente percebe realmente um fluxo de veículos. Nesse momento, os veículos mais vindo aqui, né, pela rodovia. Mas a rodovia Marechal Rondon, que é uma das principais rodovias aqui de ligação, né, do interior do estado de São Paulo para a capital. Então a gente percebe, né, o feriado realmente começou hoje, né, então o fluxo aqui nesse horário de almoço agora é muito grande, as pessoas, né, indo até a capital ou voltando também aqui para o interior. Então a gente percebe que em comparação com dias normais, né, de semana, que não tem feriados, a gente percebe que realmente o fluxo está maior que o normal, os carros passando aqui, então toda a atenção é pouca, né? Tem que ficar muito atento realmente para que esse feriado prolongado não acabe virando tragédia. Nesse trecho aqui, é o sentido aqui, uma só vai, outra só vem, então é mais difícil ter um acidente, né? Porque o sentido é único aqui para quem está vindo, por exemplo, mas como eu disse, toda a atenção é pouca, às vezes a pessoa ali com muita confiança vai tentar uma ultrapassagem, uma manobra mais arriscada, acaba se envolvendo em um acidente e o que era para ser uma curtição, né? Um descanso nesse feriado, acaba virando uma tragédia. Hoje é um dia um pouco maior de movimento, né? O pessoal aproveitando para viajar, e aí sexta-feira diminui, e aí também no domingo a expectativa é que tenha mais movimento na volta do feriadão, então atenção no trânsito para a gente evitar acidentes. Lucas, obrigado aí pelas suas informações, atualizando o feriadão, o movimento nas estradas da nossa região, infelizmente também já trazendo notícias trágicas sobre mortes, Mel.